Fala, galerinha do sexto ano! Tudo bem com você? Eu espero que sim! E bem-vindo à nossa videoaula de matemática comigo, a Prof. Dilcleia. O assunto da aula de hoje é cubo de um número. O que significa isso? Cubo. Estão lembrados? Eu acho que quando falo essa palavrinha, você já lembra de algum brinquedo. Estão lembrados? A prof trouxe o desenho dele também para que vocês entendam o que significa o cubo de um número. Vem comigo, não perca nadinha. Vamos lá. Ó, cubo de um número. O que significa isso? O objetivo da aula de hoje é relacionar o expoente 3 com o cubo de um número. Vamos ver o que é isso? Então, fica ligado. Ó. Representar geometricamente potência de expoente 3. Ah, então é isso a palavra cubo, prof? Sim, é isso. Mas o que é representar geometricamente? Não perca a aula de hoje, a aula vai começar e a prof vai te explicar o que significa representar geometricamente a potência de expoente 3. Vamos lá. Primeiro, as potências de expoente 3 também podem ser representadas geometricamente. Geometricamente, vamos ver o que é isso. Geometricamente é fazer um desenho dessa potência. Então, ali a prof trouxe a representação, o desenho de um cubinho. Esse um cubinho tem de lados, ó. Ele tem comprimento 1, largura 1 e altura 1. Tudo vale número 1. E a gente diz que é 1 elevado ao cubo, ou simplesmente 1 ao cubo. E 1 ao cubo eu terei um cubinho. Vamos para o segundo desenho. Vamos ver se você entende a lógica desse desenho. Aqui a prof trouxe um segundo desenho. Nesse segundo desenho, está escrito ali, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado ao 3, ou simplesmente 2 ao cubo. E eu tenho nesse desenho 8 cubinhos. Isso, 8 cubinhos. E por que aquele número 2? Porque eu tenho na largura 2 cubinhos, no comprimento 2 cubinhos e na altura 2 cubinhos. E quem será o próximo desenho? Vejam, o próximo desenho tem 9 cubinhos. 3 vezes 3 vezes 3. Da onde mesmo o número 3? 3 cubinhos na largura, 3 cubinhos no comprimento, 3 cubinhos na altura. E nós temos 27 cubinhos agora nesta figura. Vamos pensando aí. Quem seria a próxima figura e quantos cubinhos tem essa próxima figura? Está aqui, acertou quem falou 64 cubinhos? Porque nós temos 4 cubinhos de largura, 4 cubinhos de comprimento e 4 cubinhos na altura. Então, eu tenho um total de 64 cubinhos. Então, vejam, aqui a prof trouxe como potências que têm expoente 3 também podem ser representadas geometricamente. O que é geometricamente? É esse desenho, tá certo? Viram como é fácil? Vamos lá, continua comigo. Agora, da mesma forma, essas potências recebem nomes especiais. Vejam, eu tenho o número 1 na base, o 3 no expoente. Eu posso ler 1 ao cubo ou simplesmente cubo de 1, tá? Porque a palavrinha cubo, gente. Cubo refere-se ao expoente 3, as 3 dimensões no desenho, tá? Vamos lá, próxima. O 2 na base e o 3 no expoente. Como que eu posso fazer a leitura disso daí? Eu posso ler 2 ao cubo ou cubo de 2. Mais um exemplo. 3 na base, 3 no expoente. Aquele 3zinho que está em azul ali, que é o nosso expoente, esse que é o número cúbico, tá, gente? Vamos lá, eu posso ler 3 ao cubo ou simplesmente cubo de 3. Ficou fácil? Entendido? Se precisar,
faz a anotação essa parte lá no seu caderno para não esquecer jamais, tá certo? Vamos continuando. Veja um cubo formado por cubinhos. A quantidade de cubinhos corresponde ao número cúbico. Número cúbico, vamos ver. Ah, estão vendo? Quando a prof falou lá no início que falei a palavra cubo, você lembra o quê? O cubo mágico, não lembra que é um brinquedinho que muitos alunos sabem fazer ele rapidinho? Então a prof trouxe aqui para mostrar para vocês os números cúbicos, que esse daqui é um desenho de um cubo e nós queremos saber a quantidade de cubinhos que tem nesse desenho. Como eu vou fazer? Olha bem lá, tá? A prof trouxe aqui, Aqui assim, contando 1, 2, 3, 4, nós temos 5 cubinhos no comprimento. Agora aqui, nessa largura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos também. E na altura, nós também possuímos 5 cubinhos. Então, ele é um número cúbico. Quem é um número cúbico, a gente já vai descobrir. Mas, ele é cubo porque todas as medidas têm números iguais, tá certo? Então, vejam, o que eu vou fazer agora? Podemos representar o número de cubinhos desta figura na forma de potência. Pense um pouquinho, como seria a quantidade de cubinhos que eu tenho nessa figura em forma de potência? Simples. O número 5 na largura, 5 no comprimento, 5 na altura. Em vez de eu fazer 5 vezes 5 vezes 5, eu posso fazer uma representação reduzida dele e escrever 5 elevado a 3. Ou ler ele deste jeito, 5 elevado ao cubo. Lembrando, expoente 3, eu posso ler a palavrinha cubo. 5 elevado ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Eu tenho aqui quantos fatores iguais? 3 fatores iguais. É o número 5. E agora, para encontrar a quantidade de cubinhos, basta fazer esta multiplicação. 5 vezes 5, 25 e 25 vezes 5, 125. Quer dizer que nessa figura eu tenho 125 cubinhos. O número 125 corresponde ao número cúbico. Então, agora está apresentado para vocês um dos números cúbicos. Nós já vimos anteriormente alguns deles e agora o 125 também é um número cúbico, tá? Vamos lá, continuando a nossa aula. Responda aí, qual é o número que, elevado ao cubo, resulta 64? Vamos ler de novo a frase, Qual é o número? Eu não sei. Posso pôr um quadradinho, uma florzinha, tanto faz. Eu não sei que número é. O número que, elevado ao cubo. Elevado é quem? É o expoente 3. Resulta em 64. Eu posso pensar assim, O número que, elevado ao cubo, resulta em 64. Ou como eu tenho que pensar mesmo? Acompanhe aqui, a prof trouxe uma explicação assim, Vamos resolver por tentativas. Podemos pensar assim. O número multiplicado por ele mesmo tem que dar 64. Como nós vamos resolver por tentativas, você deve pensar, bem, o 5 que a prof fez anteriormente ultrapassa 64. 5 vezes 5 vezes 5 deu 125. Então, eu devo pensar um número menor do que 5. E aí, vamos pelas tentativas, tá certo? Entenderam um pouquinho? Então, vamos lá. Então, se usar o número 3, nós ficaríamos com 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Não chegou no 64. Então, o que eu tenho que fazer? Vou usar um número um pouquinho maior que 3. Quem é um pouquinho maior que 3? O número 4. Se usar o 4, eu devo multiplicar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Encontrei o número. Volta a perguntinha, Qual é o número que, elevado ao cubo, resulta 64?
o número 4, pois 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Entenderam? Nós vamos resolver sempre por tentativas. Vamos colocar essa tabuada e esses nossos neurônios para funcionar, hein? Vale a pena, é legal. Vamos lá, vamos exercitar mais um pouquinho, ó. Aqui a prof tem assim, ó, diga qual é o resultado. Então, você olha aqui na tela, depois você copia lá no seu caderno. Agora só exercita para ser rapidinho, ó. 2 elevado ao cubo. O que a prof quer? Quer o resultado. 2 elevado ao cubo. Como que eu tenho que pensar? 2 elevado ao cubo, eu penso 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Portanto, 2 elevado ao cubo é 8. Muito bem. Na letra B, a base é 3 e o expoente também é 3. Base é um número que fica do tamanho da nossa linha do caderno. Expoente é o pequenininho, o 3, que eu posso ler como cubo. Então, eu farei 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Portanto, a base é 3 e o expoente também é 3, o resultado é 27. Parabéns se você está conseguindo resolver todas antes da prof trazer a resposta aqui no quadro, hein? Agora, outra. Cubo de 5. Cubo de 5. Opa, como que fica essa colocação mesmo? Cubo de 5 é o 5 elevado a 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Qual é o cubo do 5? 125. E agora uma para pôr tudo isso em prática? O cubo de 100. Cubo do número 100. 100 elevado à terceira potência. 100 vezes 100 vezes 100. Tá aqui. Ficamos com o número... Desculpa, gente. 1.000. Então, vamos lá, ó. O cubo de 100. Qual é o cubo de 100? Número 1.000. Viram que legal? Certinho aí? Continuando. Aqui a prof acho que falou uma coisa. De novo, ó. Cubo de 100 é 1 milhão. Vamos lá. Agora, continuando. Qual é o maior número? O cubo de 2 ou o quadrado de 3? Pensa comigo. Eu quero cubo de 2. Como é cubo do 2? É 2 elevado ao cubo. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Eu quero compará-lo com o quadrado de 3. Quadrado de 3, 3 elevado a 2. Lembra da outra aula? Quando o expoente é 2, eu posso ler quadrado? 3 elevado ao quadrado, ou 3 na 2, é fazer 3 vezes 3, que vai dar 9. Compare esses dois números, 8 e o 9. Quem é maior? O número... Desculpa de novo, gente. Qual é maior? O 8 ou o 9? O 9 é maior do que 8. Mas a minha comparação era em relação ao cubo de 2 ou quadrado de 3. Qual desses dois é maior? O 9, que se refere ao quadrado de 3. Então, eu respondo que o maior número é o quadrado de 3. Vamos lá? Continua comigo. Outro exercício para você pensar, o prof trouxe mais como explicação, tá? Presta atenção na explicação, depois você tenta resolver sozinho aí, ó. Escreva todos os números naturais de 3 algarismos distintos, formados por 1, 2 e 5. Em seguida, descubra quais deles são números cúbicos. Opa! Agora veio uma frase um pouco mais gigante. Entendam todas as palavrinhas que vocês estão lendo, ó. Escreva todos os números naturais. O que são números naturais? Aqueles que naturalmente a gente já escreve, ele não tem vírgula, né? É um número inteiro, assim, número natural. De 3 algarismos. 3 algarismos, unidade, dezena, centena. Mas esses 3 algarismos têm que ser a palavrinha distintos. O que vem a ser a palavra distintos? Diferentes, tá?
Então é isso que nós temos que fazer. Eu vou colocar uma explicaçãozinha aqui no quadro bem rapidinho. Nós temos os algarismos lá. Nós podemos usar o algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 5. Esses são os algarismos que eu posso utilizar na escrita de todos os números naturais distintos. Distinto significa, pense isso como fichinhas, papeizinhos. Que número você pode fazer? Ah, professora, eu posso fazer o próprio 125? Todos os algarismos são diferentes? Sim. Poderia também fazer 251? Poderia. Ó, não se repetiu ninguém. Essa é a palavra distintos. Eles ficam sempre de algarismos diferentes. Eu não posso repetir nenhum deles, tá? Voltando aqui que a prof trouxe já essa explicação prontinha. Vamos lá. Então, descubra quais deles são números cúbicos. Primeiro, o que nós temos que fazer? Escrever todos os números que, com os algarismos 1, 2 e 5, eu consigo formar. Então, eu posso escrever 125. Aí, uma dica da prof. Dilcleio. Quando você tem que escrever esses números, não vá do número 100 lá já para o 500, como a prof fez ali, uma mistura. Pensa já organizadamente. O que é pensar organizado? Tente pensar todos os números que são 100 e pouco. Por exemplo, 125. Tem mais alguém com 100? Sim, o 152. Mais alguém com o número 100? Não. Agora eu penso com 200 e alguma coisa. Eu consigo formar 215? Consigo formar mais alguém de 200 e pouco? Sim, o 251. Tem mais alguém do número 200? Não. O próximo pode ser 512 e o outro ainda 521. Vejam que a prof pensou aqui organizado, tá? Já está até numa ordem, porque se você começa a pensar organizadamente, você não se perde, tá certo, gente? Use essa dica que vale a pena, fica legal. Agora, o que eu tenho que fazer? Ó? Para descobrir quais são cúbicos, nós faremos por tentativa, tá certo? Vamos para o que a gente já conhece. Nós sabemos que 4 ao cubo é 64, na nossa sequência ali em cima. 125, 152, não tem o número 64. Então, vamos para o próximo número. Se eu usei o 4, agora eu vou usar o 5, porque o meu pensamento está organizado. 5 elevado ao cubo é 125. 125 tem lá em cima? 125 aparece lá na nossa sequência. Portanto, 125 é um número cúbico. Continuando as nossas tentativas. Usei o 4, usei o 5. Olha a ordem, organiza seu pensamento, mesmo que sejam por tentativas. Depois do número 5, eu vou tentar o 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Aparece 216? Não. Próximo ao algarismo, o número 7. 7 elevado ao cubo, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Também não temos esse número lá em cima. E o 8? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. 512 aparece lá em cima. Portanto, o número 512 também é um número cúbico. Preciso tentar o 9, gente? Não, porque vejam, do 512 para o 521 é pouca diferença, né? Então, não preciso mais tentar o 9. Voltando à nossa pergunta, quais deles são números cúbicos? Os números cúbicos são 125 e 512. Entendido o que é número cúbico? Falou a palavrinha número cúbico, imediatamente teu pensamento vai pensar no número 3, expoente 3. Números que você multiplica, ele vezes ele mesmo e chega no resultado. Esse é o número cúbico. Compreendido? Certinho? Espero que tenham gostado e aprendido tudo sobre números cúbicos, tá? Então, chegando ao final da nossa videoaula de hoje, que foi sobre números cúbicos,
cúbicos expoente 3. A prof agradece de montão a sua atenção. Até a próxima videoaula. Não perca que eu estarei aqui esperando por você. Um abraço da prof. Dilcleia.